Fala aí, beleza? Bom, em 2017 eu tava no terceiro colegial, tinha 17 anos, e até então o meu único computador era um PC de mesa bem fraquinho. Ele tinha uma placa de vídeo até, era uma GTX 650 na época, mas não dava conta de rodar jogo nem nada. Nessa época, eu tinha também um Xbox 360 e eu usava ele pra jogar de vez em quando ainda, né? Mesmo em 2017. Mas eu já tava parando ali de usar o Xbox, já tava meio que desistindo dessa ideia, talvez. A galera também já não jogava tanto, já tinha lançado o Xbox novo, né? O One, não sei, enfim, não sei qual que é a ordem dos Xbox, whatever, já tinha lançado o Play 4. Então tava um pouco desatualizado e eu tinha vontade de jogar algumas coisas ainda e não podia, né? Por causa do Xbox e porque meu PC era ruim. Então eu tava prestes a entrar na faculdade. E aí resolvi comprar um PC novo, já tinha juntado algum dinheiro, fazia estágio nessa época. E resolvi comprar então um notebook, né? Eu tava entre comprar um notebook ou um desktop, mas optei pelo notebook principalmente porque eu tava pra entrar na faculdade. Eu pretendia levar o notebook pra faculdade, pra fazer os trabalhos, pra usar lá, enfim. Então resolvi fazer isso, né? Comprei na época um notebook que era médio. Assim, ele não era ruim, não era bom. Ele era médio. Não tem muito o que dizer. E a experiência foi um pouquinho traumática, de certa forma, eu diria. O que aconteceu? No começo até tava legal. Ele tinha bateria, eu conseguia usar da forma mais portátil possível, que era só levar ele pros lugares. E conseguia jogar alguma coisinha ou outra, não era tanto, né? Isso também já foi uma primeira mini decepção, que eu não conseguia jogar tanto, mas isso era, assim, quase óbvio, né? Eu que não queria aceitar. Mas a real é que o notebook não foi feito pra isso, né? E ainda mais esse notebook específico que eu tinha comprado, ele não era feito pra isso. Então é claro que eu não conseguia rodar jogos tipo mais pesados e tal. Mas conseguia jogar um CSzinho ali que eu gostava e pra mim tava bom. O problema, a coisa foi ficando mais traumática conforme o tempo foi passando, na verdade, né? Porque a bateria desse notebook, ela morreu muito rápido. Ele ficou sem bateria, ficou... ela deu uma estufada no teclado, e aí o teclado subiu e as teclas começaram a dar pau, elas não respondiam mais aos comandos. E tudo isso foi ficando cada vez mais esquisito. Até que, depois de uns anos, ficou meio que inutilizável o notebook. Não inutilizável, eu ainda troquei algumas peças e depois vendi ele no final da vida. Mas pra mim já tava bem complicadinho de usar. E aí eu acabei essa experiência achando que notebook era realmente horroroso e que não era da hora. E que eu não queria mais isso pra minha vida, né? Então eu fiquei com esse notebook de 2017 até 2020. E aí quando chegou em 2020 eu já tava trabalhando, já tava na época ali da pandemia. Comecinho de pandemia, quando os preços ainda não estavam super altos, né? Porque depois teve uma época que ficou super, super alto as coisas. Muito caro mesmo. Mas ainda não era essa época, eu ainda tava numa época um pouco mais viável, de certa forma. E eu tive uma oportunidade de comprar uma RX 5600 XT da Gigabyte, uma placa de vídeo. Ela apareceu numa promoção ali pra mim e eu falei, putz, mano, acho que talvez agora seja a hora, né? Já juntei um dinheiro. Tô com muita vontade de trocar esse notebook, não tô aguentando mais. Junto disso, ainda tem a pandemia, daqui a pouco a gente vai entrar em lockdown. E eu gostaria de jogar algumas coisas, né? Sei lá, pelo menos me divertir um pouco. Então optei por montar um PC de mesa. E, bom, esse PC de mesa me fez muito feliz, né? Ele tá aqui, na verdade, na minha frente até agora. Eu já troquei praticamente todas as peças dele, mas essa carcaça aqui, esse foi o primeiro PC de mesa bom que eu tive, né? De verdade. Ainda não era nada demais, tipo, nível 3080, 3090, essas coisas super PC, Master Race, whatever. Mas era um PC que me atendia muito bem, rodava os jogos que eu queria jogar, tinha muito FPS no CS, por exemplo. Enfim, usei ele e uso ele ainda, né? Mesmo que diferente, com outras peças até hoje. E tava me servindo tranquilo. O problema é que em 2021 eu comecei a tirar foto. E nessa época, na verdade, não tinha ainda problema. Mas quando chegou em 2022, eu resolvi pedir demissão do meu emprego para trabalhar 100% com fotografia. E aí a coisa começou a demandar uma certa portabilidade, né? Porque vira e mexe eu gostaria de levar um PC para um trabalho para fazer um tethering, para fazer um preview de alguma coisa que eu captei ali, saber se tá indo tudo bem e tal. E eu não tinha essa opção, porque meu PC era fixo, né? Era de mesa, ficava em casa, um desktop. E realmente não tinha o que ser feito, né? Eu não tinha essa opção mesmo.
E aí, em 2023, esse ano, eu falei, nossa, preciso fazer alguma coisa em relação a essa portabilidade, né? E antes de querer comprar um notebook, eu tive a ideia de comprar um iPad. Eu achei que ele serviria bem e que eu conseguiria fazer tudo que eu faria num PC, só que no iPad, né? Até porque o iPad que eu peguei foi um Pro M2, ou M2 Pro, enfim. E ele já tinha um chip M2, né, cara? Então, assim, era um baita chip. Era chip muito melhor que... Tinha capacidade muito melhor do que o meu próprio PC aqui, em teoria, né? Pra fazer alguns trabalhos mais pesados de edição e tal. E esse iPad foi uma experiência mista, pra falar a verdade, né? Por um lado, eu gostei bastante. Ele tinha, assim, total portabilidade. Eu consegui levar nos trabalhos, consegui levar nas reuniões. Consegui usar ele pra mostrar coisas pros meus clientes. Mas, ao mesmo tempo, ele não era um PC. Ele não fazia coisas que um PC fazia. Talvez, assim, ele fazia coisas que um PC fazia, mas não da forma que um PC fazia. E esse era o maior problema, né? Porque era um workflow totalmente diferente do que eu estava acostumado, muito novo. E talvez eu não tivesse com a cabeça tão aberta para aprender um workflow do zero, assim. E aí, nessa parte, essa parte da experiência foi um pouquinho chata, um pouquinho complicada, na verdade. Porque eu não estava muito disposto a aprender, e talvez essa seja a verdade, né, da coisa. E, bom, eu passei alguns meses com esse iPad, se eu não me engano foram, o quê? Nós estamos em setembro, acho que foi 5 meses mais ou menos, 6 meses com esse iPad. E aí eu resolvi que, putz, cara, realmente não tá dando. Eu gostaria de fazer algumas outras coisas que eu não tô conseguindo fazer com esse iPad. Editar vídeo é muito complicado. E o fluxo ali do Finder, né, de transferir os arquivos e passar daqui pra lá, era muito complicado, a velocidade de transferência não era boa, então às vezes eu tinha que esperar muito tempo pra transferir os arquivos para dar preview, e não tava da hora. Então resolvi vender esse iPad, e aí a gente chega no tema desse vídeo, né, que é, eu comprei um MacBook. Quando eu vendi o iPad, antes de vender, na verdade, quando eu tava começando a pensar em vender o iPad, eu tinha ideias de comprar o melhor MacBook possível, né? Então eu tava pensando ali no M2 Pro, alguma coisa do tipo, que é o último que saiu até esse momento que eu tô gravando. Mas depois de ver o próprio M2 do iPad, né? Depois de testar algumas coisas ali, eu tive certeza, e tipo assim, também de conversar com alguns amigos, eu tive certeza de que um M2 Pro era muito overkill pro que eu faço, né? Eu tiro foto, eu edito bastante foto, eu edito vídeo às vezes, tenho R6 Mark II, só que o arquivo dela, cara, de vídeo não é tão pesado, não é um RAW, por exemplo, não é um 6K, então, sim, exige um certo hardware, né? Inclusive, o meu PC de mesa não estava conseguindo rodar, a RX 5600 não deu conta, eu troquei por uma 3060, e essa 3060 em 4K 60 FPS também não estava dando tanta conta, tava travando aqui e ali. Ela melhorou, mas ainda não tava, tipo, fluido, né, 100%. Então, assim, é um arquivo pesadinho, mas não é o mais pesado que a gente consegue, né? Tem outras câmeras aí, uma Blackmagic, uma Red, alguma coisa assim, é muito mais pesado do que uma mera R6 Mark II. Então, eu falei, putz, talvez eu consiga economizar um dinheiro, né? E aí eu pego um MacBook que vai rodar minhas paradas aqui, mas sem gastar tanto, que nem eu... Por exemplo, se fosse pegar um M2 Pro, eu gastaria, sei lá, 12, 13 mil, e é muito dinheiro pra colocar num PC, né, cara? Num notebook e tal. Então, repensei isso e chegamos, né, no assunto desse vídeo, que eu vou ligar aqui agora, que é este brinquedo aqui. Esse é um MacBook Pro, M1 Pro. Ele é a versão de 16 GB de RAM, 14 polegadas e 512 de SSD. Eu achei esse MacBook usado no Mercado Livre. Depois que eu vendi o iPad, eu fiquei garimpando um tempinho. Na verdade, não foram tipo assim, semanas nem meses, foram alguns dias só. Mas eu achei essa oportunidade aqui, cara. Ele tava quando eu comprei, ele tava com 7 ciclos de bateria. Capacidade da bateria 100%. Então, assim, era praticamente um Mac novo, né? E tava num preço bom e muito menor do que aqueles 12, 13 mil que eu gastaria se eu fosse pegar um M2 Pro, né? E então eu resolvi comprar. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Desse belíssimo aqui, vou mostrar ele de novo, que eu mal mostrei. MacBook Pro M1 Pro, né? Não sei nem se tá dando foco, com certeza não, tá focando no meu olho. Mas vamos cortar o vídeo aí e trocar uma ideia sobre ele depois. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria discutir são os porquês, né, de eu ter pegado isso. Eu já falei um pouco na introdução, mas eu vou resumir aqui rapidinho, só pra gente começar a entrar em outros termos de primeiras impressões e tal.
Antes ainda de falar disso, eu só queria deixar bem claro que que isso aqui não é um review, na verdade, nem é um review. Não é nada técnico esse vídeo, a minha intenção não é ficar falando de número, ficar falando de spec, de coisa assim. Eu só quero relatar um pouco da minha experiência, como é que foi essa história, como é que tá sendo, né, nas últimas semanas que eu tô usando ele. Então, só pra deixar isso fora do caminho aqui. Agora falando um pouco dos porquês, né? Primeiro, eu comprei esse MacBook porque eu precisava de mobilidade. Isso é uma coisa que eu não tinha antes, o iPad me dava alguma, mas não tanta. E agora eu tenho realmente 100% de mobilidade, eu tenho um aparelho que eu consigo levar para os lugares, eu consigo plugar um cabo ali e fazer tethering com a câmera, né? Que é tirar a foto e a câmera já ir pro PC. Consigo dar preview do cartão SD direto dele, quando eu gravo alguma coisa ou quando eu tiro alguma foto, consigo mostrar para cliente. Então, assim, principal motivo para eu ter pegado isso foi a portabilidade. E por que um Mac e não um PC Windows, né? Um notebook com Windows e tal? Muito simples, assim. Por mais que eu pudesse ter comprado um baita notebook com Windows com o valor que eu paguei nesse Mac, eu não conheço nenhum notebook que me dá a autonomia de bateria que esse Mac me dá. Eu, pela minha experiência aí, alternando entre usos que demandam mais e usos que demandam menos da potência dele, eu tô conseguindo tirar mais ou menos umas 6 a 8 horas na bateria. E eu realmente desconheço algum PC que faça isso, tá? Ele faz isso ainda, você pode colocar ele para não cortar a potência. Tem alguns notebooks com Windows, né, que eles realmente têm alguma autonomia de bateria, mas que eles vão cortar a potência se você não tiver com ele plugado na tomada. Então, assim, realmente em termos de autonomia, eu não conheço nada que faça o que o Mac faz, tá? E foram basicamente esses dois motivos principais: a portabilidade e a autonomia de bateria. Que me fizeram chegar, né, na compra desse Mac. Mas falando aqui um pouco de construção, eu vou talvez olhar aqui pro lado que eu tô colando, né, eu fiz um roteirinho, porque é muita coisa e talvez eu esquecesse de alguma coisa, né. Então vamos falar um pouco da construção dele também, né. A primeira coisa que a gente vê quando pega na mão, né, eu não tinha pegado assim na mão mesmo o Mac, não tinha usado dessa forma mais profunda até hoje. Eu tenho alguns amigos que têm Mac, trabalham com isso já, mas eu realmente nunca tive um meu. Então, quando eu peguei ele na mão, a primeira coisa que me surpreendeu foi que ele é muito sólido, ele tem uma construção muito boa, e a primeira impressão que eu tive é que a Apple usou os melhores componentes para fazer ele, né? Realmente, quando a gente sente o toque, o trackpad, o teclado, quando a gente vê as coisas, dá pra perceber que é um produto muito premium, assim, é diferente de um notebook de plástico, alguma coisa do tipo. Você sente só de pegar e só de olhar que é um negócio muito bem construído. E aí, falando dessa construção da carcaça, ele é feito todo em alumínio, né? E onde que isso vai ajudar? Além de ser um pouquinho mais leve, também vai ajudar muito no resfriamento dele. Porque, inclusive, esse é o motivo do MacBook Air nem ter fan, nem ter cooler, né, interno. Ele é feito só em alumínio e esse alumínio vai ajudar a dissipar o calor. Isso já torna o notebook muito mais frio, já ajuda muito no desempenho dele. E até na autonomia de bateria, talvez, porque você tá esquentando menos o seu notebook, né? Mesmo com um processamento alto e tal. Então, assim, ele ser feito em alumínio ajuda bastante no resfriamento, ajuda inclusive o cooler interno dele, né? A versão Pro tem o cooler interno, mas é um cooler que mesmo quando ele tá girando na plena capacidade, ele não vai fazer barulho, né? Eu, sinceramente, nem cheguei a ouvir barulho de cooler nesse PC, mesmo quando eu tava editando vídeo, mesmo quando eu tava editando foto. Não tive essa percepção, porque ele realmente tem um resfriamento ótimo, passivo, né? E aí, a gente passa também para a parte da tela, né? Além da parte de baixo aqui, a gente tem a tela. E a tela tem essas bordas super finas, eu não sei se vai dar para ver no vídeo. Mas, assim, as bordas aqui são super, super finas, dá para ver um pouco mais aqui em cima. Ele tem o notch, né? Por causa dessa borda super fina, não sobraria espaço para colocar, por exemplo, uma webcam e tal, se não tivesse o notch. Mas, pessoalmente, não me incomodou. Eu acho assim, se não tivesse o notch e tivesse uma barra preta inteiriça, né? A gente estaria perdendo um espaço ali que ele usa pro menu, né? Então, assim, se a gente pode usar o espaço, por que não usar, né? Se a Apple, né? A gente não, né? Se a Apple pode fazer ele usando esse espacinho a mais, eu sinceramente não vejo por que não fazer isso. Não me incomodou de forma alguma esse notch. E tem uma outra coisa também, que a tela é tão boa e tem um contraste tão alto e um preto tão preto, e quando você coloca, por exemplo, um wallpaper preto, alguma coisa assim, o notch simplesmente some. Então você nem vai ver ele quando você estiver, por exemplo, vendo um vídeo e tiver uma barrinha preta.
nem vai dar pra ver esse note e é super de boa de conviver com isso, não chegou a me incomodar realmente em nada. E bom, falando da tela dele, já vamos conversar mais um pouco sobre ela. Como eu já falei, ela tem um contraste altíssimo. Eu sinceramente não sei os números dessas coisas mais técnicas, mas falando da minha experiência, tá? É uma tela que tem um baita contraste, tem uma baita cor. Eu achava, inclusive, que a minha tela aqui principal que eu usava no PC era boa, mas cara, colocando as duas uma do lado da outra, é surreal como a tela do Mac é mais contrastada e tem o preto bem mais preto. Isso foi o que mais me chamou a atenção, na verdade. E eu realmente não sei, talvez seja um OLED, alguma coisa assim, mas ela é muito contrastada e isso é, assim, no melhor sentido possível, tá? Não quer dizer que tem contraste demais, quer dizer que ela realmente tem as cores muito vívidas e, na minha opinião, muito fiéis à realidade. Então eu gostei bastante nesse sentido. Além disso, ela tem uma resolução que é quase um 4K, né? Não chega no 4K especificamente no 4K, que seria um 3840 por 2160, né? Se eu não me engano. Mas ela chega bem perto. E assim, é surreal a nitidez dessa tela e ela não fica nada pixelado. É realmente incrível de usar e de tocar. De tocar não, né? de usar e de ver. E aí, falando de coisas incríveis, né? Mais um negócio que eu realmente achei surreal, e isso eu posso dizer que é realmente surreal, não tem outra palavra pra descrever, porque é difícil de imaginar como que eles conseguiram atingir isso. É a qualidade do som desse notebook. Essa versão de 14 polegadas, ela só tem duas faixinhas de alto-falante, elas ficam aqui do lado, ó. Desse lado do teclado e desse lado aqui do teclado. E essas duas faixinhas de alto-falante conseguem extrair um som surreal do Note, né? Eu não sei como eles fizeram isso, mas isso foi de longe, assim, a coisa que mais me impressionou, porque a qualidade é absurda e não tem nem muito o que falar. Só pontuar mesmo que é brabíssimo. E bom, falando de portas, né? Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Desse lado aqui ele vai ter o MagSafe, que é a entrada de carregamento. Eu achei que isso aqui seria muito complicado por, sei lá, talvez não ser tão sólido e tão fixo, mas ele prende super bem, fica ótimo no plug aqui, né? E ele carrega de boa, e quando você precisa tirar, é só pôr pra cima ou pra baixo e ele sai na mesma hora. Então achei bem legal. Além disso, a gente tem aqui duas USB tipo C e também um P2, né? Essas USB-C aqui também aceitam a entrada de energia, e isso é ótimo porque dá pra carregar o notebook com elas e talvez tirar o MagSafe aí se você não precisar. Ou, por exemplo, se você for viajar e não quiser levar o MagSafe só por causa do MacBook, você pode levar um outro cabo, um cabo USB-C que é mais universal, que você vai conseguir usar para carregar seu celular e outras coisas. Desse outro lado aqui, a gente tem um HDMI, tá bem ruim de ver, né? Desculpa, pessoal, eu devia ter feito uma forma melhor de mostrar. A gente tem um HDMI full size aqui, mais um USB-C e temos o leitor de cartão, né? Talvez eu consiga mostrar assim. Não, acho que não vai rolar. Bom, vocês vão ter que confiar em mim. Então tem aqui um HDMI, um USB-C e o leitor de cartão. Esse leitor de cartão especificamente eu achei muito bom. Pra gente que trabalha com audiovisual, né? A gente acaba precisando desse tipo de coisa. E se não fosse interno aqui, eu teria que usar um hub USB para fazer a leitura desse cartão. Isso ia prejudicar a taxa de transferência também, porque ele ia limitar no USB. Então, assim, na minha opinião, é um ótimo leitor USB, um leitor SD, perdão. Tem uma taxa de transferência bem ok. Para as coisas que eu usei aqui, tanto para transferir vídeo quanto para transferir foto, foi super rápido, não me atrapalhou em nada e até foi bem mais rápido do que eu já estava acostumado, né? Então, talvez seja eu que tivesse acostumado com taxas muito baixas, né, de transferência, mas esse aqui me agradou bastante, eu não tenho realmente nada a reclamar dele. Falando do trackpad agora, cara, é um trackpad surreal também. A implementação, na verdade, foi o que mais me chamou a atenção, né? O trackpad pelo trackpad, ele é bom. Ele o que eu achei diferente nele é que, por exemplo, quando você tem um trackpad normal, geralmente os botões são só aqui embaixo, né? Mas nesse aqui, se você apertar em qualquer lugar, ele vai abaixar da mesma forma. A pressão é feita da mesma forma. E isso foi até um pouco surpreendente. Agora falando da implementação, isso sim é de tirar o chapéu e de bater palma, porque os gestos que a Apple tem, né, são muito úteis, cara. Tem gesto com um dedo, com 2 dedos, com 3 dedos. Tem 1 milhão de coisas que você pode fazer com o trackpad, só com o trackpad. E isso eu senti que acelera muito o workflow quando a gente não tá trabalhando com mouse, né?
Eu comprei um mouse pra ele também, inclusive talvez eu faça um vídeo desse menino aqui, o Logitech MX Master 3S, mas nesse momento a gente não vai tratar dele, vou falar mais do trackpad mesmo, e é incrível toda a implementação que fizeram desse trackpad no Mac, né? Além disso, o teclado também é muito bom, eu não tenho muito a falar dele, sinceramente. Ele é iluminado, que eu achei legal, dá pra controlar essa iluminação, e é uma iluminação boa, uniforme. Deixa eu tirar aqui um cabo que tá me atrapalhando. É uma iluminação uniforme, uma iluminação boa. A sensação tátil do teclado é muito boa também. Mas é um teclado, né, cara? Não tem nada demais. Sinceramente, não tem nada assim, oh meu Deus, isso aqui é surreal. Que nem o som, por exemplo. O som realmente é surreal. Mas o teclado é bom, funciona. E talvez a única reclamação que eu tenho é que ele é em inglês, né? Eu não sei se existe uma versão em português do Mac, mas essa versão aqui que eu comprei, o cara trouxe de fora, então é um padrão americano. Mas também não atrapalha muito não, sinceramente. Se você já tá acostumado a usar um teclado, já conhece mais ou menos o layout ali brasileiro, você não vai ter problema para trocar pro americano. Você pode usar o americano como se fosse um brasileiro e também pode aprender onde estão os acentos no americano, né? E das duas formas é super de boa. Eu comecei aprendendo o padrão americano e depois eu passei pro brasileiro mesmo, porque mesmo não estando desenhado nas teclas o que é cada coisa, eu senti que, assim, quando eu ponho a mão eu já sei mais ou menos onde estão as coisas, então pra mim foi super tranquilo de usar. Falando agora da bateria, né, já comentei com vocês, a autonomia é muito boa, eu não conheço outro aparelho que faz essa autonomia de bateria dessa forma, com esse desempenho, então, assim, pra mim é excelente, não tenho nada a reclamar, só elogio a fazer, na verdade. O carregamento é rápido também, a fonte que vem nele é de 61 watts ou 60 watts, se eu não me engano, e é uma velocidade ok, eu acredito que ele aguente, né, e seja compatível com carregadores um pouco mais rápidos. Eu ainda não testei isso porque eu não tenho, mas esse 60 watts aí já tá super de boa, tá carregando bem e não me deu problema até agora. Bom, e vamos falar agora um pouco do macOS, né? Como é que foi essa questão de mudar de um PC Windows, né? Eu passei minha vida inteira, 20 anos usando PC Windows e migrar para um Mac, né? Eu nunca tinha usado um Mac. Tinha, assim, algum, não preconceito, mas um receio muito grande de não conseguir aprender ou de achar muito diferente. Eu tive uma experiência na minha vida que é uma história até engraçada. Uma vez eu fui fazer um freela de edição de foto e quando eu cheguei lá no lugar, na empresa, era um PC com Mac e com macOS, né? E eu, cara, não fazia ideia de como é que eu usava. Consegui desenrolar ali na diária, mas, assim, foi uma experiência um pouco esquisita e isso me deixou com bastante receio de não conseguir aprender ou de achar muito esquisito e tal. Mas a real, cara, é que eu achei muito bom. Não tem nem muito o que dizer também, além de que eu achei bom. Tem algumas coisas realmente que são um pouco chatinhas, que são diferentes do Windows, mas no geral eu achei super tranquilo de aprender. Achei que não é nada de outro mundo, assim, a gente consegue adaptar. Lógico, o sistema é feito para as pessoas aprenderem, né? E é feito para todo tipo de gente usar. Então é natural que também a gente se adapte a ele, né? E então, assim, super de boa de aprender. Uma outra coisa também, eu gostei muito do visual do Mac, né? O Windows, ele tem bastante informação, ele te fala mais coisas do que o Mac. Por exemplo, uma coisa que eu notei é que o Mac não te fala a taxa de transferência dos arquivos, ele não te conta isso, pelo menos não de cara, né? Talvez tenha algum comando ali no terminal que você consegue acessar isso, mas ele não te mostra, enfim, ele omite algumas informações, e talvez seja até por isso que o pessoal fale, tipo assim, só funciona, né? Só funciona porque você não sabe o que tá acontecendo por baixo dos panos. Mas, nesse sentido, eu achei ele clean. Talvez eu prefira ainda ter mais informação na tela, mas realmente não ter esse tanto de informação deixa o sistema muito mais bonito, muito mais apresentável, e é uma experiência por si só, cara, assim, olhar pra tela dele, a própria home screen, né, tipo assim, o desktop é super limpo, a gente consegue ver que é só basicamente o wallpaper e a dock aqui embaixo. Essa dock tem esse efeitinho de magnify, né, que os caras falam. E isso deixa muito fluido, né? E a gente entra também nesse ponto da fluidez do Mac. Até onde eu sei, até onde eu pesquisei, o macOS, né, ele vai usar uma parte da memória RAM, se ela não estiver sendo alocada para algum programa que exige ela, ele vai usar isso para otimizar a fluidez do sistema, né, a parte visual mesmo do sistema. Então o resultado disso é que, como ele está dedicando uma parte dos recursos dele para otimizar uma parte do sistema, a gente sente uma fluidez muito alta. Diferente do Windows, por exemplo, que talvez não dá essa importância para fluidez, às vezes a gente vê alguma coisinha travando e tal.
No Mac não tem isso, ele roda liso, super liso. E isso dá realmente um sentimento de tudo ser fluido, tudo tá funcionando e do notebook não tá passando por nenhum perrengue, né, pra rodar o que você precisa rodar ou pra te mostrar o que ele precisa te mostrar. Então, assim, foi um sentimento diferente, mas muito bom. Agora já fazem, o quê? 1 ou 2 semanas que eu tô usando ele e sinto que eu já adaptei totalmente. De vez em quando ainda tem uma coisinha ou outra que eu não sei fazer, mas é só dar um Google, pesquisar ali e rapidinho eu acho. Então não tem sido nenhum desafio, não tem sido nada problemático aprender a usar o Mac mesmo, né? Eu tive alguns problemas, na verdade, com alguns comandos por conta do teclado americano. Alguns atalhos ali do Lightroom, principalmente, não estavam funcionando. Aí eu tive que botar 2 padrões de teclado. Então, às vezes, eu alterno do brasileiro pro americano. Mas também isso foi uma coisa que eu adaptei e a gente adapta super rápido. E aí, falando de Lightroom, né, a gente já entra também num papo de desempenho. Isso é uma coisa que eu preciso tratar aqui, porque é uma das coisas mais importantes que eu notei, que obviamente todo mundo fala, né, do Mac, que é o desempenho dele pra editar foto, pra editar vídeo e pra gente trabalhar mesmo. Esse cara aqui, ele entrega tudo que todo mundo sempre falou. Eu tava até um pouco receoso, com medo de não ser tudo isso, talvez. Mas quando eu rodei um vídeo aqui pela primeira vez, um vídeo em 4K 60, 10-bit 422 da R6 Mark II, ele rodou liso com cor, com color grading, com corte, com vários clips, rodou tudo liso, cara. Não tive problema pra rodar e pra editar nada. Isso aqui pro meu PC, até com a 3060, é quase impossível, ele sempre trava um pouquinho, principalmente na hora dos cortes, né? Quando alterna de um take pro outro, ele dá uma travada pra renderizar o próximo take. E esse Note aqui rodou de boa, sem nenhum problema, né? Como eu falei, eu tava considerando um M2 Pro, mas sinceramente, depois de ver o M1 Pro, eu achei que foi um dinheiro bem economizado, porque o M1 Pro já tá dando conta de tudo que eu preciso fazer. Ele parece que não tá nem fazendo cócega nele, sinceramente. E assim, isso é mais falando de vídeo, né? Porque quando a gente fala de foto, eu sinto que a gente não precisa de tanto hardware para renderizar. Isso vai ajudar a dar mais uma fluidez mesmo ali no Lightroom e na hora de edição e na rapidez da exportação, mas eu sinto que você consegue fazer esse trabalho de edição de foto com quase qualquer PC. Agora o vídeo não, cara. O vídeo faz uma diferença absurda você ter uma fluidez e isso aqui vai te entregar. É óbvio que ele não vai conseguir renderizar todas as câmeras. Se você tiver uma câmera um pouco melhor, fizer alguma resolução um pouco mais alta ou um RAW, ou dependendo da sua câmera aí, o log, o perfil de log, enfim, ele pode vir a travar, lógico. Ou se você fizer uma edição com muita coisa, as minhas edições são super simples. Então, assim, eu não posso dizer que ele aceita tudo, mas pra minha demanda, ele tá se dando super bem. Com a R6 Mark II aqui, tá funcionando ótimo. E não tive realmente problema nenhum para editar os arquivos dela nele. Uma outra coisa também, além desse desempenho, né? Uma outra coisa que esse desempenho traz, na verdade, é a questão da longevidade. E quando eu uso esse aparelho e vejo o desempenho que ele tem, eu sinto que ele vai durar por bastante tempo ainda. Ele já é um notebook de 2021, né? Então, teoricamente, ele já durou por 2 anos. Mas, cara, eu sinto que ele vai me atender super de boa aí pelos próximos, sei lá, 3, 5 anos, talvez. Sem que eu tenha problema. Eu acho que a tela dele, a qualidade da tela dele é bem à prova, assim, das coisas que vão vir pela frente. Eu acho que o processador dele já tá num nível muito bom pro que a gente vai ter que usar aí pela frente. Então eu realmente me vejo trocando de aparelho só daqui a um tempo bom, né? Não me vejo trocando assim rápido, igual foi com alguns outros produtos que eu tive. Eu acho que isso aqui é um produto que é feito pra durar realmente. E bom, falando das coisas boas, eu acho que era mais isso mesmo, assim. Já tratei de construção, já tratei do macOS, do desempenho. E agora eu anotei aqui algumas coisinhas que são pontos contra, né? Coisas que eu não gostei e que talvez pudessem ser melhoradas ou feitas de outra forma. Mas pra ser bem sincero, tá? Eu tenho que deixar claro que essa lista de coisas contra são muito específicas ou são problemas que eu tive quase que inventar pra falar alguma coisa de ruim dele, porque a experiência no geral tem sido muito boa, tá? É lógico que eu tô usando há pouco tempo, essas são as minhas primeiras impressões, mas assim, eu vou listar aqui algumas coisas que não levem tão ao pé da letra, porque são coisas muito pontuais.
A primeira coisa que eu notei, claro que eu já falei aqui, é o teclado, né? Poderia ser um teclado da BNT2. E aí talvez seja erro meu, porque talvez realmente exista um teclado da BNT2 e eu realmente não sei dizer. Mas se não existe, cara, poderia existir, né? Eu acho que... Eu entendo porque não existe, ou porque não existiria, mas eu também entendo que poderia existir da mesma forma, né? Eu acho que não teria nenhum problema em a Apple simplesmente fabricar esses produtos aqui, esses notebooks, com o teclado português, né, brasileiro. Então fica esse pontinho contra. Além disso, o armazenamento, né, cara? O armazenamento é 512, é um armazenamento bem pequeno, a gente acaba tendo que fazer tudo de forma externa, né? Eu não gosto de lotar o Note com um arquivo e deixar ele lotado. Então, a alternativa que eu tenho é usar um SSD externo. Comprei um SSD de 2TB aí, e é o que eu tô usando agora para fazer a edição. Então, o meu fluxo de arquivo acaba sendo: eu descarrego do meu cartão SD para um SSD de 2TB, eu edito tudo nesse SSD de 2TB e quando já tá tudo pronto, eu passo os arquivos brutos e finais para um outro HD de 4TB, que é onde eu deixo tudo guardadinho. Então, tô fazendo dessa forma, né, para não lotar ele e para não ter muito problema também com esse armazenamento. Mas é óbvio, tá? Óbvio, eu sei disso. Que isso foi uma escolha minha, né? Eu peguei ele com 512. Eu poderia ter ido lá na Apple e comprado a versão de 1TB ou de 2TB, eu acho que tem também. Então, assim, bastava ter mais dinheiro. Mas a questão é que o armazenamento é muito caro. E aí é complicado, né? Da gente pegar um com um armazenamento muito grande. Outra coisa, o aparelho em si é caro. Isso é inegável, tá? É muito dinheiro que a gente investe nessas coisas. Esse aqui específico eu paguei R$9.000. Então, assim, isso considerando que foi um ótimo preço pelo que eu conversei com meus amigos. Então é bastante dinheiro que a gente bota nessas coisas. E a gente sabe que existe uma parcela grande só por ser da Apple, né, cara? Isso infelizmente é uma realidade, mas não tem o que ser feito. E pra ser sincero, esse valor, mesmo ele sendo caro, eu ainda sinto que valeu cada centavo. Isso é que é o mais louco de tudo, né? Poderia ser mais barato? Poderia. Mas eu sinto que ele valeu cada centavo e que ele vai durar e que ele vai entregar o que ele prometeu. E, sinceramente, aí a gente entra numa questão que valor talvez seja uma coisa filosófica, né? Porque uma coisa cara ou barata, ela depende do que ela entrega, né, cara? Se ela vai durar e se ele tá entregando a potência que ele prometeu, eu acho que tá super, super honesto, assim. É um preço salgado, mas que ele, pelo menos ele entrega o que ele prometeu, né? Tem algumas coisas, às vezes a gente vai resolver, às vezes a gente economiza, né, um dinheiro ali que, sei lá, por algum motivo aleatório, que a gente até poderia ter gastado, mas a gente resolveu economizar, compra um produto um pouco inferior e ele não entrega o que a gente esperava, e aí a experiência é de uma frustração extrema. Então, eu honestamente prefiro não passar por isso, prefiro gastar um pouco mais num aparelho que eu sei que vai me entregar o que eu quero e que vai durar um tempo bom. E o último contra aqui é que ele não foi feito pra jogar. Isso aí eu também tô quase inventando um ponto, né? Porque quem compra isso obviamente não vai jogar, né, cara? Isso aqui não foi feito pra jogar. E eu acho que todo mundo nessa altura do campeonato já sabe disso, nem precisaria falar. Mas se você joga, mano, investe seu dinheiro num PC com Windows, num desktop de preferência, porque os notebooks com Windows, eles não vão rodar na bateria com a potência máxima deles, eles vão esquentar mais. Tudo é muito mais fácil quando você tem um desktop, né? Eu só compraria um notebook pra jogar se eu realmente precisasse dessa mobilidade, assim, a qualquer custo. Mas assim, em relação aos contras, é só isso que eu tinha pra falar mesmo. São esses 4 pontos aí: teclado da BNT2, o armazenamento, o preço do aparelho e o fato de que ele não é feito pra jogar. Mas são pontos super subjetivos, coisas muito pontuais, e eu tenho certeza que isso aqui não impediria ninguém de comprar, né? Então, assim, são mais esses pontos que eu queria tratar aqui negativamente, mas tenham em mente que é só isso mesmo. O resto sinceramente, é mil maravilhas, eu tô gostando bastante. Bom, então vamos lá concluir esse vídeo. Quais são as minhas conclusões depois de falar tudo isso, depois de ter falado todas as coisas que eu gostei, todas as coisas que eu não gostei, e o que eu penso, né, sobre esse notebook, qual é o meu veredito sobre este MacBook Pro M1 Pro. Vamos lá. Primeiro ponto, é caro, mas ele entrega tudo que ele promete. Ele é bem construído, ele tem um sistema bom, ele tem uma performance surreal e a autonomia de bateria dele é absurda. Então, assim, na minha opinião pessoal, tá? Isso aqui vale cada centavo que você vai pagar.
Independente de preço, é uma questão mais de valor e de que ele realmente entrega. Segundo ponto da conclusão. Se você precisa de mobilidade, não tem nada que vai entregar igual esse notebook entrega. Ele tem uma autonomia de bateria excelente, ele tem uma performance muito boa, você pode levar ele para todo lugar, não vai fazer barulho. Então, assim, sinceramente, eu não conheço um notebook que entrega essa mobilidade da forma que ele entrega, sendo frio, sendo silencioso, tendo uma autonomia boa. Eu acho que para quem precisa de mobilidade, mesmo se você não tivesse a demanda de um chip M1 Pro, de alguma coisa assim, talvez para você a opção seja um MacBook Air, e ele também vai entregar muito bem se você não precisa de nada pesado, não vai editar foto, não vai editar vídeo, só precisa realmente de um notebook para usar no seu dia a dia. Eu recomendaria o Air sem nunca nem ter usado, se você não tiver essa demanda de processador, porque ele também ainda vai ser mais leve e vai ter uma portabilidade maior, né? Então, surreal nesse quesito de mobilidade e portabilidade. Uma outra coisa, um pensamento que me veio aí na mente, né, e depois de tudo isso que eu falei, eu já até falei disso aqui nesse vídeo, é que valeu cada centavo. Eu tenho plena consciência, assim, usando ele nessas primeiras semanas, de que isso aqui foi uma compra que valeu cada centavo. E, sinceramente, fazia muito tempo que eu não comprava alguma coisa que me deixava com esse sentimento. Quando eu olho ele, quando eu uso ele, quando eu sinto ali o trackpad, o teclado, eu vejo a tela dele, vejo o desempenho que ele tem, fazia muito tempo que eu não comprava alguma coisa que eu me sentia plenamente satisfeito e ficava com a consciência limpa, assim, de que isso aqui valeu cada centavo que eu investi, cara. Isso vai durar, isso é bom, é bem feito e funciona. Eu não me arrependo de ter pegado ele, né? Isso fica óbvio, é um outro ponto que eu anotei aqui, mas enfim, já deixei bem claro, né? Não me arrependo nem um pouco de ter pegado ele ao invés de um Windows, e tá sendo excelente. E apesar de algumas dificuldades, né? Mesmo apesar de algumas dificuldades que eu tive ali com o sistema, algumas coisas que eu tive que aprender, tive que ver alguns vídeos, né? Vi, sei lá, talvez uns 5 vídeos aí de macOS pra pegar algumas dicas, pegar alguns gestos, algumas coisas, entender como algumas coisas funcionam. Depois de um tempo, você se adapta e não vai ter problema nenhum de migrar do Windows pro Mac. Eu acho que o importante mesmo, talvez, seja você ir com a mente aberta e disposto realmente a aprender, entender que vai ser diferente e tá com essa mentalidade de que é uma coisa nova que você vai aprender, né? O pessoal fala, tem até um ditado, né, que o sistema operacional mais difícil de aprender é sempre o segundo, e talvez isso seja verdade, mas pra mim não foi uma curva de aprendizagem, não tem sido uma curva de aprendizagem dolorida. Tô passando super bem, assim, pelos desafios que eu tenho encontrado e tá sendo tranquilo. E por último, né, o último ponto que eu queria tratar aqui depois desse vídeo gigante, já deu 40 minutos de gravação aqui na câmera, é o seguinte: se você trabalha com foto ou vídeo, eu não consigo recomendar alguma coisa com tanta intensidade igual eu recomendo esse notebook aqui, cara. Isso aqui, pra quem trabalha com audiovisual, é absurdo, de verdade. Entrega uma potência e uma fluidez na sua edição que é ótima, cara. Realmente ficou uma impressão muito boa pra mim. Mesmo, que nem eu falei, no Lightroom, né, eu tive alguns probleminhas ali de teclado, mas isso não me impede de forma alguma. O desempenho compensa tudo. Eu não consigo recomendar suficientemente isso aqui, velho. Se você trabalha com foto e vídeo, junta um dinheiro que vai valer a pena, né? Se você estiver precisando de um PC novo, eu iria de Mac qualquer hora, cara. Muito mais que um PC Windows. Você vai ter que trabalhar também, isso é uma coisa que eu tô trabalhando agora, uma solução de armazenamento externo, porque armazenamento interno aqui é caro. Então, assim, considere isso no valor. Você vai ter que comprar algumas coisas, um SSD maior para você fazer backup, um SSD talvez com uma velocidade mais rápida para você trabalhar. Mas mesmo considerando isso, eu acho que se você trabalha com audiovisual, esse produto aqui vale a pena demais. E bom, por hoje é isso. Foi um vídeo, acho que um pouco mais longo aí, talvez do que o último, né? Mas eu realmente fiquei com vontade, né, cara? Depois que eu peguei esse Mac, usei ele um pouco, fiquei com vontade de compartilhar com vocês aí um pouco das minhas primeiras impressões, do que eu senti, do que eu tenho sentido usando ele. E realmente deixou uma impressão muito boa, deixou um gostinho doce na boca, né? Uma felicidade de ter comprado ele, de estar usando e de sentir que valeu a pena. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se ficou alguma dúvida, se você... deixa aqui embaixo, né? Se você estiver pensando em pegar um notebook desse e quiser saber alguma outra coisa, pode deixar aqui embaixo, eu vou te responder com certeza.
Se gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilha com alguém. Acho que a parte mais importante é você compartilhar com algum amigo seu que tá querendo pegar um Mac, ou que já pegou um Mac e tá começando agora, ou se você quiser pegar um Mac, enfim. Mostra isso pras pessoas e vai me ajudar demais. E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado mesmo aí. Se quiser se inscrever no canal, eu vou agradecer demais também. Sinceramente, ainda não tenho uma frequência de vídeo bem definida. Eu gravo quando dá vontade, quando tem tempo, né? Tempo é a parte mais importante. Mas tô sempre tentando gravar aí, tô tentando trabalhar mais esse projeto do YouTube. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu e falou!